Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, nosso episódio de número 41. E vamos falar sobre o movimento Velhice Não é Doença. Para falar sobre esse tema, estou aqui com a Eva Bettini. Eu vou apresentar a Eva para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Eva Bettini é gerontóloga pela USP, mestra em filosofia e doutoranda em ciências pela mesma universidade. Especialista em reabilitação cognitiva e em ritmos biológicos, em especial ciclo vigília-sono. Atualmente, também é presidente da Associação Brasileira de Gerontologia, a ABG, que foi uma das instituições que se engajou nesse movimento Velhice Não é Doença. Por isso que a Eva está aqui conosco para falar sobre esse tema. Eva, seja muito bem-vinda ao nosso episódio de número 41 do Diálogos da Gerovida e vamos direto ao assunto. Então, esse movimento Velhice Não é Doença, ele começou por quê? Começou porque a Organização Mundial de Saúde comunicou que colocaria o termo velhice na versão da CID que seria publicada agora em 2022. Mas antes de entrarmos nesse tema propriamente dito, Eva, você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é a CID e para que ela é utilizada? Sim. Bom, primeiramente, eu gostaria muitíssimo de agradecer o convite. Wanda, que é uma parceira da nossa associação, parceira de vida também, não é? Então, que a gente sempre gosta de seguir, acompanhar os seus trabalhos. Então, parabenizo já por isso, agradeço também a presença, meu convite, né? E a todo mundo que possa estar vendo ou que vá ver a nossa conversa, tá? Obrigada. Bom, então, primeiro, CID, né? Então, é uma abreviação, né? O C, né? CID, ou seja, a Classificação Internacional de Doenças. Ela tem um outro termo que fala aí agravos de saúde, alguma coisa assim, mas o que a gente usa é o CID, né? A CID, na verdade, às vezes tem pessoa que falou o CID, é a CID porque é a classificação, não é? E para que é a classificação? Essa classificação, na verdade, ela não é atual, ela é bem antiga. A primeira edição dela, ela foi por volta de 1900, né? E aí ela tem uma periodicidade, mas não é assim a cada 10 anos, depende. Quando vão se identificando novas doenças, novas patologias, ou mesmo agravos de saúde, então aí uma comissão, porque é toda orientada pela Organização Mundial da Saúde. Então, a OMS reúne pessoas do mundo inteiro para criar uma nova versão. Né? Nós estávamos, então, desde 1992, sem mudar versão. E aí, quando foi por volta de 2000, não sei quantos, 2010 e 12, começou o movimento para alterar essa versão e criar a Classificação Internacional de Doenças, versão 11. Então, quando a gente for se referir aqui no programa, eu vou falar CID-11, né? E ela entrou no ar, efetivamente, dia 1º de janeiro de 2022. Certo. E por volta, não sei se você já quer que eu vou falar primeiro, então, para que ela serve, Isso, né? Porque às vezes favor, não, só para a gente entrar na conversa depois da questão do movimento. Então, para que serve a CID? Na verdade, quando você vai ao médico e você precisa ser internada no hospital, precisa de uma internação, ele tem que referenciar qual a patologia que está levando o médico a indicar a internação. Então, ele é um código que vai acompanhar o seu pedido de internação, ou um pedido de cirurgia, né? Por exemplo, pode ser uma internação por uma patologia, ou mesmo uma cirurgia por causa de uma patologia. Então, ele tem que informar a CID. Quando tem que afastar alguém do trabalho, principalmente, então, os médicos do trabalho, o próprio médico do INSS, tem que informar um código, né? Dentro daquela lista imensa, bem grande. Então, as pessoas têm que se especializar, têm que conhecer mais ou menos os capítulos, né? Ela é bem, bem longa. E um dado super importante que também ela vai no atestado de óbito. Então, quando o médico atesta um óbito de um paciente, né, de uma pessoa, mesmo que não seja um paciente dele, ele vai ter que dizer, morreu por conta do código tal, da CID
né, um número, tem um número misturado com letras, tá? Então, ela tem uma utilidade assim mundial. E a vantagem que ela é criada em inglês, mas ela é traduzida localmente, né, para cada um dos países. E quando alguém olhar aquele código em qualquer lugar do mundo, vai saber qual é a doença, lógico, na sua língua local, né? Então, ela tem essa função, e ela foi criada com esse objetivo, e as alterações têm a ver com as novas síndromes reconhecidas, né? Você falou que ela é utilizada para hospitalização, para internação, cirurgias, atestado de óbito, afastamento do trabalho. Mas, por exemplo, se uma pessoa vai ao médico e não necessariamente aquilo que ela tem vai causar uma internação, uma cirurgia, uma hospitalização. Ela precisa saber que ela tem uma doença, e aí, nesse caso também é utilizada por doenças mais simples, assim, fui ao médico, fiz vários exames e diagnosticou que eu estou com diabetes. Então, nesse caso também se usa, quando vai dar um diagnóstico de uma determinada doença, também se usa a CID? Só se tiver uma necessidade, né? Se tipo, fazer um atestado por algum motivo, né? Mas, assim, quando você recebe uma receita de medicamento, ele não coloca, né, qual é a doença. Só que é uma coisa que eu até tinha esquecido, foi bom você lembrar, puxar isso daí, porque me lembrou que quando você vai pedir remédios de alto custo, ele é utilizado, sim, o código. Entendeu? Então, seria nesse sentido, talvez, que você está pensando, mas porque lá no INSS eles têm que dizer quantas pessoas vieram retirar medicamento de alto custo por conta, vamos dizer, diabetes, por uma outra patologia qualquer, uma síndrome respiratória. Então, tudo isso é importante porque ele vai para o DataSUS, né? Então, as doenças, os códigos que são associados a doenças, eles são importantes para todas as nossas pesquisas epidemiológicas. Então, ele é um código muito importante mesmo. Mas então, por que pensou-se em incluir a velhice como uma doença? Então, a origem não se sabe, especula-se algumas coisas, né? Porque o que aconteceu? Eles criaram um código, já existia um código chamado, denominado MG2A. Esse é o danado do código, tá? E aí, sempre o código vai acompanhar uma descrição, né? Na CID anterior, ele tinha como, era citado como senilidade, mas havia várias críticas também. Então, aí, por alguma pressão que a gente desconhece, a gente especula, como eu falei para você, que tem a ver com questões de alguns interesses em anti-envelhecimento. Seja um tipo de indústria de preparação de medicamentos, seja um tipo de indústria de evitar o envelhecimento, né? Com cirurgia, com tratamentos estéticos e tudo mais. Mas aí a gente não existe uma coisa que diga assim, se fizer, isso foi citado, eu não estou inventando, foi citado por uma das pessoas que era responsável no Brasil, na verdade, na América Latina, da OMS. Então, essa pessoa, numa das conversas, numa das reuniões, né, houve várias reuniões, a pessoa citou isso, que inclusive, eu não sei se você conhece, mas existe um pesquisador, não sei qual é a gradação dele, com certeza ele é médico, mas eu não sei exatamente, ele se chama David Sinclair, ele é o maior defensor deixa eu só desligar aqui que o abaixo tocou, da questão do anti-envelhecimento. Então, ele afirma com todas as letras, velhice é uma doença e tem cura, né? Aí, a gente até entende, se não houver uma intenção de criar um medicamento para vender, só para vender, é legal que tenha pesquisas, porque até não sei quantos anos atrás, vamos dizer, umas décadas, existia muito essa história, é porque é da idade, né? Você ia no médico, sim, então, médico, não existia ainda muito conceito de geriatra, qualquer médico que ia, você tinha lá dor no pé, da idade, não sei o quê. Então, quer dizer, se a gente aceita que a idade está associada a isso, naquela época não tinha isso, mas as pessoas associavam automaticamente, né?
O que ele vai fazer? Ah, tá bom. Aí o cara vai embora conformado, o médico acha que fez o seu papel, né? Agora, se você não se conformar com isso, você vai pesquisar. Então, a vantagem de você pensar em velhice como uma coisa que você pode pesquisar, ver o que causa o envelhecimento precoce, ou como é que você pode, né, evitar alguns efeitos deletérios de alguma atitude, do ambiente, da poluição, você também não progride nesse sentido. Então, quando ele fala isso, só que a gente sabe que ele tem relação com a indústria, né? Então, não um pesquisador isento. Então, por isso que quando ele começou a defender esse código, então o pessoal começou a acender o sensor, né? Então, pode ter por trás essas intenções. Então, aí colocaram o nome velhice naquele código que já existia e ninguém tinha percebido, tá assim, desde 2019. Tá. Não sei se você quer que eu já avance com relação ao movimento, você quer fazer alguma pergunta nesse meio aqui? Eu queria só complementar, assim, você falou assim, porque antes tinha isso de falar que era da idade, mas o quanto a gente ainda escuta isso, Eva? As pessoas estão com uma dor num lugar, começam a ter dor aqui, dor ali. Ah, não, é porque eu tô ficando velho, é por causa da idade. A gente ainda, infelizmente, escuta isso. Por isso que, para mim, foi muito interessante começar o ano. A gente nós estamos vindo de 2 anos aí bem complexos e difíceis em relação à saúde da população, e não dá para começar mais um ano entendendo que velhice é doença. Então a gente precisa conversar sobre isso e as pessoas precisam entender que não é. Que, é claro, a gente sempre fala, não dá para negar que existem as pessoas que envelhecem com doenças, com patologias, com debilidade, mas não é todo mundo que vai envelhecer assim. E como você mesmo falou, esse movimento faz a gente olhar para a possibilidade de se envelhecer de uma outra forma, para a possibilidade de envelhecer com equilíbrio e buscar recursos para isso, né? Então, acho que agora você podia falar um pouquinho sobre essa questão. Então, quais as implicações, de fato, de entender a velhice como um sintoma? Certo, ótimo. Então, só que ainda complementando agora em cima da sua observação, a gente percebia que realmente as próprias pessoas vão se convencendo, né, disso, que mais um ano, mais uma dor, mais uma doença, tá com hipertensão. Aí o que acontece? Quando uma pessoa jovem tem uma hipertensão, por exemplo, ou um diabetes, que acontece, né? Um pouco mais jovem, as pessoas falam assim, parece velho, né? Então, mesmo assim, ao invés da pessoa aceitar, fala, nossa, não é só velho, né? Olha só, tem uma pessoa de 50 anos ou 40, né? Com hipertensão, com com colesterol alto, ou mesmo triglicérides, né? O pessoal fala assim, ou então você começa a mancar com 30 anos, nossa, parece velho, né? Então, ele mesmo fala assim, tô velho, né? Então, você imagina, no Brasil, né? Porque o Brasil é que foi mais forte nesse movimento. Se a gente já tinha isso, você imagina se a OMS diz que sim, né? Então, a implicação foi essa. Então, aí eles colocaram nesse MG2A a descrição Old Age, né? Que aí, traduzindo para o português, seria velhice mesmo, né? E então, foi assim, quando chegou mais ou menos em maio de 2021, ano passado, já se sabia que em janeiro ia entrar em produção, não sei como é que se fala, mas entrar no ar, vamos dizer assim, né? Sim. A nova versão. E aí, foi o príncipe Charles, ele morreu, ele tinha 99 anos, se não me engano, né? E o atestado de óbito dele saiu como velhice. Né? Só que ele tinha tido um agravo de um problema do coração, né? Ele tinha tido um problema, uma patologia cardiovascular. E ao invés de colocar a patologia, o médico da rainha, o médico do reino, colocou doença, velhice, né? Sim. Então, acendeu um sensor. Gente aqui do Brasil ficou sabendo, leu a notícia, até foi um professor da USP, que dá da gerontologia, o professor Jorge Félix, ouviu, deu aquela... Aí ele é da PUC, né? Originário da PUC, ele dá aula na USP, mas ele veio da PUC. Conversou com os colegas, falou assim, vocês viram, né? E aí o pessoal falou, nossa, realmente, e se isso pegar? Aí o pessoal foi ver, estava na CID
quer dizer, que ia ser publicada ainda, mas o código estava lá e a descrição ele usou Old Age, né? Daí começou o movimento, puxado principalmente por um pessoal de um canal que chama O Que Rola na Geronto, né? Que ele é por uma enfermeira e professora da saúde pública chamada Ieda Duarte, Marília Berzins, assistente social, Sérgio Pascoal, geriatra, e um outro médico também do grupo, né? Então, eles puxaram essa discussão, juntaram o Alexandre Kalash numa primeira audiência, vamos dizer assim, particular, né, pública, né, sobre isso daí. E daí o pessoal começou, não, realmente a gente precisa fazer alguma coisa, faltam 7 meses para essa descrição entrar no ar, depois que entrar no ar só numa outra versão, que não se sabe quantos anos vai ser, né? Daí, então, o pessoal criou, em paralelo à questão que o canal desse O Que Rola na Geronto ia fazendo as reuniões, assim, as reuniões não lives, né? Eram lives. E aí foi criado o movimento Velhice Não é Doença, um movimento que foi agregando instituições, pessoas da comunidade, sem que se tivesse ligado a alguma instituição. A Associação Brasileira de Gerontologia, ABG, foi convidada. Eu participava junto com uma outra moça que era da nossa diretoria de comunicação, né? E aí foram feitas muitas reuniões e foi agregando pessoas e a gente começou a perceber que faltava o Ministério da Saúde, né? Então, pelos contatos que alguns deles tinham, conseguiram trazer técnicos, porque a gente ficava preocupado com essa troca de ministro da Saúde que a gente teve, essa dança das cadeiras. Não ia ter uma pessoa assim para você falar que já tivesse com uma experiência, né? Mas os técnicos, eles é que levam, vocês sabem, né? Sempre tem a pessoa que lá em cima, mas quem leva o trabalho mesmo são os técnicos, né? Então eles participaram, se engajaram, escreveram uma carta, o próprio ministro assinou, mas a pedido deles, mandaram para a OMS. E assim foi. Não sei se você quer que eu me aprofunde mais no movimento, se quer alguma coisinha para perguntar. Então, aí eu só queria entender assim, então, qual que era o teor, assim, quando vocês faziam as reuniões, as lives, o que vocês faziam para tentar, digamos, barrar esse movimento? Porque eu sei que das ações foi fazer fazer abaixo-assinados. Um deles, a Gerovida, entrou como assinante, nós assinamos, claro, com certeza, né? Nós fomos a favor desse movimento. Então, qual que eram as ações que vocês fizeram para conseguir aí barrar esse movimento? Bom, aí a gente tem que abrir, assim, dar o louro, né? Dar os créditos pro Dr. Alexandre Kalash, porque ele trabalhou na OMS durante 11 anos, né? Ele ainda trabalha no Instituto Internacional de Envelhecimento, que tem mundial, ele é um presidente aqui no Brasil, né? Chama ILC. Isso. Então, ele fez muitos contatos, foi pela ação dele que a América Latina se engajou. Então, vários países da América Latina e da Europa, Portugal, porque ele também tem uma relação boa com as pessoas ligadas ao envelhecimento de Portugal. E esse próprio representante da OMS, que agora me foge o nome dele, porque eu não anotei na época, ele também participava das reuniões, né? E, a princípio, o que acontecia? A gente ia para a reunião, os próprios técnicos do Ministério da Saúde, mais esse representante da OMS para a América Latina, diziam que era impossível, que nunca tinha acontecido, né? Mas, assim mesmo, o pessoal foi, aí então você falou do abaixo-assinado, né? Teve algumas realizações de petição, né? De audiência mais pública. Bom, todo o movimento que qualquer uma das pessoas sugeria lá, ele ia avante e cada vez o movimento ia aumentando mais.
E também nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, entre os associados da Associação Brasileira de Gerontologia, qual seria a sugestão, né? Assim foi. A SBGG também, que é uma, lógico, né, uma potência, né, nessa questão da geriatria e gerontologia, também foi um dos carros-chefes, porque eles têm muita mídia, muito poder, né? Então, a BG foi, mas foi mais coadjuvante, né? Assim, a gente é pequenininho, eles têm 60 anos, né? E, então, também todas as pessoas que estavam puxando o movimento são todos considerados como titulados, né, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, eles também fizeram muito, e a gente também publicou muito nos sites, mandou muitos e-mails para os associados. Então, nós fizemos uma pesquisa. Aí deu que as pessoas não queriam mais voltar no senilidade, né? Então, deu assim, primeira coisa, a gente queria que eliminasse, cortasse, o MG2A não existisse na nova versão, né? Ou, então, colocasse síndrome da fragilidade, que aí a síndrome da fragilidade, ela pode acometer pessoas em qualquer idade, ela está mais associada a pessoas mais velhas, mas ela é uma síndrome, então, você tem que ter várias coisas para você ser considerado frágil, né? Então, tem uma classificação internacional de questão cognitiva, questão funcional, questão física. Então, não era uma... Só que aí, então, nosso registro foi só... Nossa votação foi só registrado. Então, todas as reuniões eram conduzidas por uma técnica do Ministério da Saúde, que sabia articular muito as reuniões, as pessoas, né? E ela colocou, deixou tudo registrado, e depois, quando o pessoal fez uma carta muito bem feita, todo esse pessoal do movimento, os mais ligados à medicina mesmo, né? Que enviaram para a OMS e dentro das sugestões foram essas que nós fizemos também, né? Bom, enfim, aí, não sei se você quer, já que eu estou esticando muito, senão Não, você aí quiser... assim, a gente sabe que esse movimento evoluiu, que deu frutos, que conseguiu, o que eu tinha falado que era impossível, não foi impossível, vocês conseguiram. Isso. E qual foi, então, o termo que ficou no lugar de velhice? Então, a sugestão foi realmente ligada com fragilidade, mas era com uma outra descrição. E aí quem sugeriu foram médicos geriatras, né, que estavam no movimento e que eram ligados, conheciam muito bem o código, todas as outras patologias descritas lá. Então eles fizeram uma proposta. Mas aí a OMS colocou uma outra descrição. E a descrição, vou até ler, porque é meio assim, chique, assim, chama declínio da capacidade intrínseca associado à idade, né? Então, ele não é o que o pessoal tinha pedido, mas também ele não associa diretamente à idade, não é nome seco, velhice, né? Sim. E para um médico utilizar esse código, ele tem que estudar o que é a capacidade intrínseca. E capacidade intrínseca, ela está associada a várias capacidades, a funcional, a capacidade física, a capacidade cognitiva, em relação ao ambiente em que a pessoa vive. Então, não é todo mundo que tenha 3 capacidades com algum declínio. Se ela não viver num ambiente onde tenha poluição X, onde ela não viva num ambiente não saudável, não salubre, não tem água, aquelas coisas de água, né, coisas sanitárias, né, todas as, como é que fala, os avanços, né, dentro da área sanitária. Se não tiver, ele não seria considerado, então, que está com o declínio da capacidade intrínseca associada à idade. Então, foi uma descrição que a gente, assim, eles, né, não aprovaram muito, mas a gente gostou porque tirou aquela pecha do velhice. Sim. E aí ficou de depois se discutir, talvez, para uma outra versão, uma coisa desse tipo, né? E mudar isso para aquela questão da fragilidade, mas com outras descrições, outras formas de reconhecer, né?
Então chegou em novembro que o negócio, quer dizer, ou seja, tem um mês só para sair, aí a OMS manda uma carta dizendo que aceitava, né, retirar a descrição e estava substituindo por tal descrição e parabenizava, né, as pessoas que tiveram essa iniciativa, então, que foi inédito de fato, né? Então foi bem interessante, porque foi toda a sociedade civil, né, movimento movimento social mesmo, espontâneo, que levou a eliminar esse código, nessa descrição, né, da CID. Deixa eu só falar uma coisinha, que não sei se você vai me perguntar outra coisa, mas só para eu não esquecer. Por que as pessoas achavam ruim? Além dessa questão do idadismo, né? Do qual é bom até você ter, depois de um episódio, é bom até você puxar esse assunto, né? O preconceito etário, ela estaria influenciando negativamente, ou seja, estaria fortalecendo já esse preconceito que existe na nossa sociedade. Sim. A outra, quando os médicos começassem a colocar óbito como velhice, nós perderíamos qualquer referência a quais doenças estão mais prevalentes. Sim. Então, sei lá, por exemplo, morreu de Covid, 600 e não sei quantas mil pessoas, infelizmente, né? Sei lá quantos seriam velhice, né? Se você já estivesse valendo, vigorando. E aí, tá bom, morreu muita pessoa de velhice, né? E não é nem uma pandemia, é só velhice, né? Então, teria isso. Então, o afastamento por velhice. Você imagina, se a empresa já não quer ter pessoa velha, né? Aí o cara começa a se afastar e o médico fala assim, tá se afastando porque é velho, né? E, então, afastamento, o remédio de alto custo por velhice, o óbito por velhice, uma internação por velhice, uma operação por velhice, né? Uma cirurgia. Então, tudo isso estaria exacerbado se a OMS reconhecesse que velhice é uma doença, né? Então, quer dizer, um sintoma de doença, pelo menos, né? Então, eu achei que foi assim, por tudo isso, foi realmente uma coisa vitoriosa. Eu concordo, eu acho que a gente tem que realmente estar comemorando nessa conquista, parabenizar todo esse movimento que foi feito, foi realizado, e para as pessoas cada vez mais saberem que velhice não é uma doença. Isso, e aí, Eva, pensando nisso, pensando nessas pessoas que já estão nessa fase da vida, a velhice é uma fase da vida, né? E pensando nessas pessoas que já estão nessa fase, ou pessoas que vão chegar nessa fase, que almejam chegar nessa fase da melhor forma possível, de forma mais equilibrada, que mensagem final você deixaria para essas pessoas? Então, ainda só para finalizar uma coisa, a questão de todo o envolvimento, o que a gente começou e achou um paradoxo por conta da OMS, que ela 2021 até 2030, pela OMS, foi declarado a década do envelhecimento saudável, né? Sim. Então, ou seja, velhice com saúde, né? Ao mesmo tempo, eles pegam e colocam na CID que velhice é doença, né? Então, era um contrassenso, né? É verdade. Então, foi mais um argumento, assim, para que as pessoas que fizeram aquele relatório com a justificativa conseguissem convencê-los, né? Bom, um recado que eu deixo, assim, final, primeiro agradecer novamente a conversa, porque é bem gostoso quando você consegue, né, conversar, dialogar, não ter uma palestra, que é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Então, você, como entrevistadora, muito generosa e, ao mesmo tempo, fazendo a intervenção na hora que necessário, né? E espero voltar outras vezes. A gente pode falar sobre outros assuntos, porque como a gente está nessa área já está na minha listinha, já está na minha listinha. Alguns temas para falar com você futuramente, Eva. Beleza, ótimo. E agora também, só para você saber também, eu coloquei que eu estou no doutorado na área de, como é que eles chamam, de ciências, né? Porque é uma coisa, é um guarda-chuva genérico, né? Mas o programa se chama Mudança Social e Participação Política, né? E também um tema, um programa guarda-chuva, mas principalmente para coisas sociais, né? Então, eu estou nessa área, vou entrar na área das pessoas trans, ao envelhecimento, né, das pessoas trans. Então, é um estudo também que está abrindo assim, um horizonte, muito preconceito, muita violência,
muita, né, uma coisa triste, assim, você vê, né, as pessoas por conta dessa questão que não é aceito socialmente, mas são seres humanos, todos somos, né? Então a gente também está entrando um pouquinho para essa área para estudar um pouquinho também, tá? Mas brigadíssima, obrigado para quem vai ouvir, também fico à disposição. Se quiserem entrar em contato comigo, a Wanda tem meu contato e a gente pode se falar em qualquer outra instância, tá bom, Wanda? Obrigada mesmo, viu? Imagina, Eva, eu que agradeço imensamente as suas explicações, né, as suas informações para não só para mim, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo. Foi para mim extremamente rico, esclarecedor e muito motivador e de muita gratidão, tá? Então, tá Obrigada. bom. Agradecemos a sua participação em mais um programa Diálogo da Gerovida, nesse episódio número 41. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até mais. Até mais. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!